O silêncio pesava como uma sentença invisível. Em meio a um tribunal fervilhante de ódio, um jovem permanecia de pé. Seus olhos, firmes e serenos, fitavam a multidão que o cercava como predadores em busca de sangue. Cada rosto ali parecia deformado pelo rancor. Vozes gritavam acusações, enquanto corações se endureciam em sede de vingança. E então, uma pergunta ecoou como um trovão em meio ao caos. O que acontece quando os homens gritam de ódio e o céu permanece aberto em glória? Este não era um julgamento comum. Não era apenas a vida de um homem que estava sendo pesadamente julgada. Era a própria luz que incomodava as trevas. Era a coragem que desafiava a covardia. Era a verdade que confrontava a mentira, sem a menor intenção de recuar. O nome dele era Estevão, um homem simples aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, um gigante, cheio de fé, cheio do Espírito. Ele não era um príncipe, nem um guerreiro armado. Era apenas alguém cuja vida brilhava com a chama inextinguível da verdade, e por isso mesmo estava ali, prestes a ser esmagado pela fúria dos que não suportavam a presença do puro. Quantos de nós já sentimos o peso de uma injustiça? Quantos já ficamos de pé sozinhos, diante de acusações que sabíamos não merecer? Quantas vezes o mundo tentou silenciar a voz dos justos, mas naquele dia, algo extraordinário aconteceu. Enquanto a terra armava suas pedras, o céu preparava sua coroa. Hoje você vai conhecer uma história onde a terra se revoltou, mas o céu não ficou em silêncio. Uma história que desafia a lógica humana e abre nossos olhos para um reino que não é deste mundo, onde as vitórias mais sublimes muitas vezes parecem, aos olhos mortais, como derrotas. E eu te convido agora a fazer parte desta jornada. Aqui, nós nos comprometemos com a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Assim como Estevão permaneceu firme diante da maior injustiça, nós buscamos transmitir a cada história a coragem que brota da fé genuína, aquela que não se curva ao medo, nem se vende ao aplauso fácil. Se você valoriza conteúdos que inspiram a viver uma fé autêntica, se você crê que viver pela verdade é mais importante do que agradar ao mundo, então este é o seu lugar. Inscreva-se agora, ativa as notificações e não esqueça de deixar seu like. Cada vídeo aqui é feito para corações que entendem que o caminho estreito é o único que leva à vida verdadeira. Cada história é uma chama para aquecer a sua fé nos dias frios da dúvida. Cada palavra é um chamado para que você viva com a coragem que transforma não apenas seu destino, mas o destino de todos ao seu redor. Porque há momentos em que o mundo inteiro pode se levantar contra você. Mas, se o céu estiver aberto a seu favor, nada poderá te derrubar. Não era a força física, não era a posição social, não era nem mesmo o conhecimento acadêmico. O que fazia de Estevão um homem extraordinário era a plenitude invisível que carregava dentro de si. Enquanto a igreja nascente se expandia com velocidade surpreendente, as necessidades da comunidade também cresciam. Viúvas, órfãos, estrangeiros, todos acorriam ao novo movimento que falava de um reino de amor e justiça. Mas a pressão sobre os apóstolos era enorme, e eles sabiam que, para não se desviar de sua missão principal, a oração e o ensino da palavra, precisavam de homens fiéis para cuidar das questões práticas. Foi então que surgiu a escolha dos 7 diáconos. 7 homens que não apenas deveriam ser capazes, mas, sobretudo, deveriam ser conhecidos por sua integridade, sabedoria e presença do Espírito. E entre eles, um nome ressoava mais forte: Estevão. As Escrituras não economizam elogios ao descrevê-lo. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6:5. Mas Estevão era mais que uma boa escolha administrativa. Ele era um reflexo vivo da presença de Deus. Sua fé não era teoria. Era uma chama ardente, visível, capaz de aquecer corações frios e acender esperança em almas quase apagadas. Onde Estevão caminhava, a verdade resplandecia. Onde ele falava, o entendimento se abria. Onde ele servia, milagres aconteciam. Não era apenas um líder, era um vaso transbordando a glória do Altíssimo. E quanto mais sua luz brilhava, mais as sombras tremiam. Em Jerusalém, a mensagem dos seguidores de Jesus já causava comoção. O nome do Nazareno,
que os líderes religiosos tentaram apagar com uma cruz, agora ecoava mais forte do que nunca. O movimento crescia, atravessando muralhas culturais, religiosas e sociais. E para os líderes religiosos, fariseus, escribas, membros do Sinédrio, aquilo era insuportável. Sentiam-se ameaçados, invejosos, enfurecidos. Seus discursos não conseguiam conter o fervor do povo. Suas tradições não conseguiam sufocar a alegria dos novos convertidos. Sua autoridade desmoronava diante da simplicidade de homens e mulheres que falavam de um Cristo ressuscitado com poder e convicção. Foi então que Estevão, com sua ousadia serena e seu amor incansável, tornou-se alvo preferencial da fúria religiosa. Tentaram confrontá-lo publicamente. Organizaram debates nas sinagogas frequentadas por judeus estrangeiros, locais onde as ideias fervilhavam e as disputas teológicas eram comuns. Estevão foi desafiado por homens cultos, versados nas Escrituras, mas a Bíblia nos diz: não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Atos 6:10. Estevão não apenas argumentava, ele irradiava a verdade. Suas palavras cortavam como espada de dois gumes. Seus olhos, firmes e cheios de compaixão, expunham não apenas os erros doutrinários, mas as intenções ocultas do coração. E assim, quando perceberam que não poderiam vencê-lo pela razão, decidiram vencê-lo pela manipulação. Levantaram homens falsos, testemunhas mentirosas, para acusá-lo de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Agitaram o povo, semearam medo, espalharam boatos de que Estevão queria destruir as tradições sagradas. Era a mesma estratégia que haviam usado contra Jesus. Afinal, quando a verdade se torna insuportável, a mentira sempre se apresenta como uma alternativa conveniente. Mas diante de toda essa conspiração, Estevão permaneceu inabalável. Não havia em seu rosto sinal de medo. Não havia em sua voz o tom da covardia. Porque quem está cheio do Espírito não se curva diante da mentira, nem se entrega ao desespero. Quem está cheio do Espírito sabe que sua vida não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. E naquele momento decisivo, Estevão não apenas defendia a si mesmo. Ele representava todos aqueles que ao longo da história seriam perseguidos por causa da verdade. Ele carregava o estandarte invisível de uma fé que não negocia sua essência por conveniência. Quantos hoje vivem situações semelhantes? Quantos enfrentam falsas acusações, desprezo e perseguições veladas apenas por viverem uma fé autêntica? A história de Estevão ecoa como um grito para cada coração fiel. Permaneça cheio do Espírito. Mesmo que o mundo se volte contra você, o céu nunca se afastará. Estevão nos ensina que o verdadeiro poder não está nas armas, nas riquezas ou nas palavras astutas. Está no coração que se recusa a abandonar a verdade, mesmo diante da morte. E assim, enquanto o Sinédrio se armava para o julgamento, Estevão se armava com algo muito mais forte: a paz que só aqueles que pertencem ao reino dos céus podem conhecer. O eco dos passos ressoava nas pedras frias, enquanto Estevão era levado ao centro do Sinédrio. À sua frente, os rostos dos homens mais poderosos de Israel deformavam-se entre a fúria e o desprezo. Eles o fitavam como se fosse um inimigo da fé, um traidor do templo, um herege perigoso. Mas o que realmente os ameaçava não era Estevão, era a luz que irradiava dele. No silêncio pesado daquele tribunal sagrado, o peso da injustiça pairava no ar como uma nuvem espessa. As testemunhas foram chamadas uma a uma, armadas com palavras moldadas pela mentira. Este homem fala contra este santo lugar e contra a lei. Ele afirma que Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos deu. As acusações eram frias, calculadas, destiladas para inflamar a multidão. Mas a verdade estava ali, brilhando no semblante sereno de Estevão. Enquanto as falsas palavras se amontoavam, os olhos dos juízes começaram a vacilar. Eles esperavam encontrar um homem abatido, intimidado, desesperado pela vida. Mas diante deles viram algo que não podiam compreender e que os enfureceu ainda mais. O rosto de Estevão resplandecia. Não era suor de medo, não era pálido terror. Era uma luz serena, uma glória invisível refletida em sua expressão. E todos os que estavam assentados no Sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo.
Atos 6:15. Era como se, naquele instante, Deus rasgasse o véu entre o céu e a terra para marcar seu servo. Estevão não estava só. Mesmo entre acusações e ódio, a presença do Altíssimo o envolvia. O sumo sacerdote, com a autoridade carregada de séculos de tradição, perguntou com falsa solenidade: são verdadeiras essas acusações? O salão inteiro prendeu a respiração. Esperavam uma súplica. Esperavam que Estevão tentasse salvar sua vida. Mas o que ouviram foi a história da fidelidade de Deus e da traição dos homens. Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a falar. Ele contou sobre Abraão, chamado de uma terra de idolatria para ser pai de uma nação. Falou de Isaque e Jacó, de José traído por seus irmãos e exaltado por Deus no Egito. Relatou a história de Moisés, libertador rejeitado pelos próprios que ele veio salvar. Lembrou a construção do tabernáculo, do templo, dos profetas perseguidos. Cada palavra de Estevão era uma linha tecida em uma tapeçaria que revelava um padrão trágico. Israel, geração após geração, resistia a Deus. E então, com uma ousadia que incendiava o ar, ele se voltou diretamente contra seus acusadores, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais, também vós. Atos 7:51. A acusação cortou como espada. Eles que se orgulhavam de serem guardiões da lei, estavam seguindo exatamente o caminho dos rebeldes que haviam rejeitado a voz de Deus no passado. Estevão não estava apenas relatando a história, ele os estava julgando. Ele os expunha diante do tribunal celestial, onde suas túnicas de santidade não poderiam esconder seus corações corrompidos. O impacto foi devastador. O sinédrio, que até então mantinha uma aparência de julgamento formal, explodiu em fúria descontrolada. Rangiam os dentes, cerravam os punhos. Homens acostumados ao poder e ao controle perderam a compostura diante da verdade nua e crua. A Bíblia descreve: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Atos 7:54. Era um ódio primitivo, irracional. Eles não apenas odiavam as palavras de Estevão, odiavam a luz que suas palavras traziam sobre seus pecados. A cada frase, Estevão ascendia espiritualmente, enquanto seus acusadores afundavam ainda mais em trevas. Aquele não era apenas um julgamento, era uma colisão entre dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. O salão se tornara um campo de batalha invisível, onde a alma de uma nação estava em jogo. Estevão sabia que não havia volta, mas também sabia que sua missão estava sendo cumprida. Sua vida era o preço para que uma semente fosse lançada. Uma semente que germinaria em perseguição, em conversões, em um evangelho que cruzaria fronteiras e séculos. Quantos de nós teríamos coragem de manter a voz firme diante da multidão enfurecida? Quantos suportariam a rejeição e a calúnia sem negociar sua integridade? A história de Estevão é um chamado para todos nós que desejamos seguir a Cristo sem reservas. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16:25. A coragem de Estevão atravessa os séculos como uma tocha viva, desafiando-nos a sermos fiéis mesmo quando tudo ao redor clama por nossa rendição. Enquanto os gritos de ódio aumentavam, enquanto as mãos buscavam pedras nas ruas de Jerusalém, Estevão não desviou o olhar. Ele sabia que, embora a terra clamasse por seu sangue, o céu preparava para ele uma coroa, e era apenas o começo do que estava para acontecer. O chão de Jerusalém parecia tremer sob os pés da multidão furiosa. Arrastado para fora das muralhas da cidade como um criminoso, Estevão mal sentia as mãos que o empurravam, os gritos que o amaldiçoavam, os rostos deformados pelo ódio. O seu olhar não estava mais preso à terra. Seu coração já não estava mais entre os homens. A cada passo forçado, a cada empurrão violento, Estevão respirava mais fundo, como quem se prepara não para o fim, mas para o encontro mais esperado de sua existência. E então, em meio ao turbilhão de fúria, ele parou, ergueu os olhos e viu. O véu que separa o céu da terra foi rasgado diante dos seus olhos espirituais. Acima de toda essa cena de horror, acima das mãos sujas de sangue, acima dos corações tomados pela ira, o céu estava aberto. E lá,
resplandecendo em majestade, estava o Filho do Homem, Jesus, em pé à direita de Deus. Não sentado em seu trono, como as visões anteriores o descreviam, não em descanso, como alguém que já havia completado sua obra, mas em pé como quem se levanta para receber um rei, em pé como quem honra um guerreiro fiel que retorna para casa. Estevão, tomado por uma coragem e uma paz sobrenaturais, rompeu o barulho ensurdecedor da multidão com sua voz firme. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7:56. As palavras como flechas flamejantes atingiram os corações endurecidos dos seus algozes. Era demais. Eles tampavam os ouvidos com as mãos, tentando abafar a verdade que Estevão declarava. Gritavam como loucos para não ouvir a glória que ele testemunhava. Corriam em direção a ele com toda a força de sua rebeldia, movidos não por justiça, mas por fúria cega. Estevão foi lançado ao chão e a primeira pedra cortou o ar. O impacto foi brutal. Logo vieram outras e outras. Pedras contra seu corpo, pedras contra sua cabeça, pedras contra sua alma. Mas para Estevão, a dor não era o fim. Era apenas a travessia. A terra tentava silenciá-lo com violência, mas o céu já havia selado sua vitória com glória. Cada golpe era respondido pela lembrança da visão. O Filho do Homem em pé, sorrindo para ele. A voz de Estevão, enfraquecida pela agonia, encontrou forças para uma última oração. Uma súplica que ecoaria pelos séculos. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:59. Assim como seu mestre na cruz, ele entregava seu espírito não nas mãos da morte, mas nas mãos daquele que é a vida. E num gesto final de amor, num testemunho que desafiava toda a lógica humana, Estevão orou também pelos seus assassinos. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. Aquelas palavras não foram lançadas ao vento, foram sementes plantadas no solo da injustiça. Sementes que, regadas pelo sangue de Estevão, germinariam em frutos eternos. A multidão, que momentos antes bradava em fúria, agora se via diante de algo que não compreendia. A pureza de um perdão que transcendia toda dor. Ali, ao lado da cena brutal, um jovem assistia a tudo. Saulo. Com os braços cruzados, guardando as vestes dos assassinos, Saulo olhava sem emoção, sem piedade. Mas os olhos de Saulo jamais esqueceriam aquele olhar, aquela luz, aquela paz. E embora ele ainda não soubesse, a oração de Estevão já havia plantado em seu coração a primeira rachadura, uma pequena fissura que um dia explodiria em revelação e transformação. A história de Estevão não termina com a sua morte. Ela começa ali, porque enquanto os homens acreditavam que matavam um problema, o céu sabia que acabava de semear um movimento. A vida de Estevão e sua morte seriam o estopim que espalharia o evangelho além dos muros de Jerusalém. A perseguição que se seguiria obrigaria os discípulos a saírem de suas zonas de conforto, levando as boas novas a lugares que jamais imaginariam alcançar. Tudo começou com a visão de um céu aberto. Tudo começou com um homem que não temeu a morte, porque já havia visto a eternidade. Quantos de nós vivem paralisados pelo medo? Medo da rejeição, medo da solidão, medo da perda, medo da morte. Estevão nos ensina que o único medo verdadeiro deveria ser o de viver uma vida sem propósito. Ele não morreu como vítima, ele morreu como vencedor. Seu corpo caiu na terra, mas sua alma ascendeu à glória. Enquanto o mundo gritava ódio, o céu respondia com honra. E quando olhamos para a história dele, somos confrontados com uma pergunta inevitável. O que vemos quando levantamos nossos olhos? Vemos as pedras da perseguição? Ou vemos os céus abertos, prontos para receber aqueles que permanecem fiéis até o fim? A resposta determinará se vivemos acorrentados pelo medo ou livres pela fé. Estevão escolheu a fé. E por isso, seu nome ecoa eternamente nos corredores do céu. O corpo de Estevão jazia sem vida na poeira de Jerusalém, mas seu testemunho estava apenas começando a florescer. O sangue que manchava o solo não foi derramado em vão. Cada gota caída foi como uma semente plantada, uma semente que Deus, com suas próprias mãos, regaria para gerar uma colheita que alcançaria gerações. Logo após a morte de Estevão,
uma grande perseguição eclodiu contra a igreja em Jerusalém. Homens, mulheres, jovens e anciãos foram obrigados a fugir, deixando para trás suas casas, suas rotinas, seus confortos. Mas onde muitos viam tragédia, Deus via expansão. A dor da perseguição espalhou os cristãos como brasas ao vento. Eles fugiram para a Judéia, para Samaria, para terras distantes, e onde quer que fossem, levavam consigo o fogo da verdade que Estevão ajudara a reacender. O evangelho, antes concentrado em Jerusalém, agora começava a alcançar os confins do mundo conhecido. E parado na cena do apedrejamento, segurando os mantos dos assassinos, estava Saulo. O mesmo Saulo que, em breve, seria confrontado pela luz que nem ele poderia resistir. O mesmo Saulo que, ao cair no caminho de Damasco, ouviria a voz do Cristo ressuscitado e trocaria sua sede de perseguição por uma paixão implacável de anunciar as boas novas. E Saulo também consentiu na morte dele. Atos 8:1. Sim, Saulo consentiu, mas as orações de Estevão ecoavam mais alto do que a violência de Saulo, porque o perdão liberado naquele dia não apenas perdoou, plantou a redenção no coração do maior perseguidor da igreja, que mais tarde escreveria boa parte do Novo Testamento e levaria o evangelho a reis, nações e povos além das fronteiras imaginadas. Estevão nunca soube, em vida, o impacto que causaria. Nunca viu as igrejas surgindo em Antioquia, em Éfeso ou em Filipos. Nunca viu gentios sendo batizados, nações se rendendo à cruz, impérios sendo abalados. Mas seu sacrifício foi a primeira pedra lançada para construir essa estrada. Um mártir, um herói da fé. Um homem que entendeu que viver para Cristo é ganhar e morrer por ele é ainda mais glorioso. A história de Estevão é um convite para todos nós, um chamado para viver com olhos fixos no céu, corações firmes na verdade e pés dispostos a andar até o fim, mesmo quando o caminho é estreito, mesmo quando pedras são lançadas. O martírio de Estevão foi o grão que caiu na terra e que deu muito fruto para a eternidade, e até hoje sua voz não foi silenciada. Ela ressoa nos corações daqueles que ousam acreditar que a morte de um justo jamais é em vão. É semente de vida eterna. A morte de Estevão, aos olhos dos homens, foi um fracasso brutal, mas aos olhos do céu, foi um triunfo eterno. O primeiro mártir da igreja não foi vencido pelas pedras que lhe quebraram o corpo, nem pelos gritos que tentaram calar sua voz. Ele venceu, porque permaneceu fiel até o fim. Ele venceu porque escolheu perdoar quando a terra só lhe oferecia ódio. Ele venceu porque viu os céus abertos e jamais desviou o olhar. Quando você sentir o peso das pedras da injustiça, quando o mundo parecer se levantar contra a sua fé, lembre-se, o céu nunca fica em silêncio diante dos fiéis. Há olhos que veem, há braços que acolhem, há coroas reservadas para aqueles que não desistem. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de esperança e coragem. E comente aqui abaixo, qual parte da história de Estevão mais impactou sua alma? Seu like, seu comentário e seu compartilhamento ajudam esta mensagem de fé a alcançar ainda mais vidas. Vamos construir juntos uma comunidade que não apenas resiste, mas floresce sob o olhar atento do céu.